Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeFlow, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E nesta aula nós vamos aprender a conexão ao banco de dados com o MySQL e também com o PDO. Nós vamos ver as principais diferenças entre elas e o porquê que é importante você aprender tanto MySQL e quanto a conexão PDO. Eu sei que aqui muitos talvez são iniciantes, tem uns que são no nível intermediário e alguns também são do nível avançado, mas não importa qual é o seu nível, aqui eu vou explicar de forma bem simples. Por mais que um assunto um pouquinho avançado, com certeza você vai aprender esse tipo de assunto em curso aí em módulos mais avançados, mas eu vou explicar aqui de forma bem simples como é a conexão entre eles. Eu lembro quando eu estava aprendendo programação, eu tive muita dificuldade para entender como funciona o processo de conexão ao banco de dados através da linguagem PHP. Mas depois que eu fui entendendo, eu percebi que é bem simples o funcionamento da conexão com o banco de dados. O que você precisa entender, na verdade, é como funciona a lógica da conexão. Então vamos lá, então nós já vamos começar a nossa aula e nesta aula eu já deixei aqui tudo anotado. Nós vamos aprender a fazer a conexão, como já havia falado, tanto com MySQL e quanto através do PDO, que também ambos vai ser a conexão através da linguagem PHP, e também nós vamos seletar alguns dados que já tem aqui do banco de dados, a qual eu já havia criado em algumas aulas anteriores. Então nós vamos fazer essa conexão e seletar alguns dados para exemplificar como funciona essa conexão. E lembrando que para esta aula é necessário que você já tenha instalado o servidor na sua máquina ou já tenha um servidor já dedicado, a qual você já adquiriu hospedagem. Você pode usar também da mesma maneira, mas se caso não tem, você pode instalar o servidor. Nesta aula eu não vou ensinar como funciona a instalação do servidor, mas você pode entrar aí no YouTube e pesquisar como instalar o Laragon, como instalar o EasyPHP, como instalar o WAMP, Xampp. Tem vários aí servidores disponíveis e são bem simples a sua instalação, tá ok? Então nesta aula nós vamos ir direto na parte da conexão e eu vou mostrar aqui um banco de dados bem simples que eu já havia criado, mas você pode criar o seu próprio banco de dados. O que você precisa entender como funciona a lógica da conexão, tanto com o MySQL e quanto do PDO. Agora, se você quer aprender como criar um banco de dados, então eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu tenho duas aulas, onde eu explico em detalhes como nós trabalhamos com a criação do banco de dados. Se caso você quer aprender, se durante a aula aí você quer entender um pouquinho melhor como funciona a estrutura do banco de dados, então é melhor você assistir primeiro a aula sobre o banco de dados através do MySQL e depois você assiste essa aula com a conexão do banco de dados através da linguagem PHP, tá ok? Então vamos agora dar uma olhadinha do que nós vamos fazer aqui. Basicamente nós vamos mostrar isso na tela. Essas informações eu estou requisitando do banco de dados, eu não vou ensinar a inserir essas informações, simplesmente requisitar. E nós temos aqui o nosso banco de dados, temos aqui o blog, a qual já havia criado esse banco de dados. Aqui nós temos o nosso banco de dados blog e temos a nossa tabela artigos, e dentro dessa tabela nós vamos ter milhares de informações, literalmente milhares de registros que eu coloquei nesse banco de dados, onde eu fiz um teste através como que nós podemos criar um cachê com PHP. Essa aula também já está disponível, você pode procurar aí no meu canal, e tem uma aula onde eu ensino sobre o cachê com o PHP. Então por isso que eu criei bastante registro no banco de dados para pesar a requisição de proposital, para nós vermos aí um exemplo como funciona, como melhora bastante quando nós criamos o cachê com o PHP. Mas não é o foco desta aula, só quero que você entenda aqui que eu criei já um banco de dados, a qual eu chamo de blog, e a tabela eu chamei de artigos, e aqui temos os nossos registros, temos o nosso ID, a coluna título, artigo, e também temos uma imagem a qual temos todos os links. E basicamente aqui estou requisitando não todas as informações para não ficar muito pesado para carregar, mas apenas 3 informações. E se nós formos aqui no nosso código, temos basicamente os dois tipos de conexão ao banco de dados. Temos aqui a parte do MySQL, deixa eu descomentar esse código. Então temos aqui a conexão através do MySQL e logo abaixo nós temos a conexão com o PDO. Parece que é um pouquinho mais complexo quando nós olhamos para o PDO, mas você vai ver que a estrutura é muito bem simples. Quando você acostuma com o PDO, você vai querer fazer somente com o PDO, tá ok? Então basicamente isso que nós vamos construir nesta aula. Então, desconstruindo a conexão, nós vamos ter basicamente ali, vai ter um usuário onde ele vai requisitar alguma informação, onde vai ter a demanda de informações, onde ele pode enviar
ou requisitar a informação. Na maioria dos sites, eles vão estar requisitando. Quando você acessa um site que possui banco de dados, simplesmente ao atualizar a página ou carregar a página, ele já está requisitando informações do banco de dados. E lógico que vai ter as linguagens de interpretação do lado do back-end, onde vai fazer a interpretação de todos os códigos back-end e também das informações do banco de dados, então vai retornar para o usuário aquele que foi requisitado. Na grande maioria dos sites você vai encontrar um arquivo chamado config.php, onde vai estar as informações de conexão com o banco de dados, as informações necessárias para fazer a conexão. E aqui nós podemos fazer a conexão tanto com MySQL quanto também com PDO. Lembrando que estou trabalhando com a linguagem PHP e com o gerenciamento do banco de dados MySQL, tá ok? A linguagem é SQL, mas só que o gerenciamento, alguns até chamam de linguagem de programação MySQL. E para fazer essa ponte entre o usuário e o banco de dados, nós vamos precisar de algumas informações. A primeira informação é o host, onde vai ser ali o endereço da hospedagem. Em seguida, nós vamos precisar do nome do banco de dados. Claro que um site pode ter mais de um banco de dados, mas na grande maioria vai ter um banco de dados com várias tabelas. E nós vamos precisar também do nome do usuário e também da senha de conexão. Se caso você esteja usando o Windows, o sistema operacional Windows, e usando o servidor local, então não vai precisar da senha. Se caso der um erro, então é melhor você colocar a senha. E nós vamos ver em detalhes aqui fazendo essa conexão. E se você estiver um servidor dedicado e não sabe dessas informações, geralmente eles vão enviar para você por e-mail. E se caso você não recebeu nenhuma dessas informações, então recomendo você entrar aí com o suporte da sua hospedagem, que eles vão passar todas as informações necessárias para você fazer a conexão, tá ok? Então vamos lá. Antes de fazermos a conexão aqui, de aplicarmos na prática a conexão MySQL também do PDO, você precisa entender o que é array multidimensional em PHP, porque vamos precisar, porque as informações que são requisitadas do banco de dados são várias informações que estão armazenadas dentro de uma única variável. Então nós temos que entender como funciona a array multidimensional na linguagem PHP. E claro que a estrutura da array multidimensional serve para qualquer linguagem de programação. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos uma variável simples, onde vamos reservar apenas uma informação. Aqui no modo ilustrativo é como se eu tivesse uma caixa representando a nossa variável, e temos o nosso livro, onde vamos armazenar dentro desta caixa. Olha só que bem simples de entender como funciona uma variável. E para mostrar essa informação, simplesmente damos echo caixa, que é a variável. Então assim vai ser revelado o que está guardado dentro desta caixa, que no caso é a variável caixa. E agora nós podemos também armazenar mais de uma informação. Temos aqui um exemplo de uma variável, a qual temos o valor 1, o valor 2. Aqui estou mostrando de forma ilustrativa também, não sei se é um criado mudo isso aqui, mas enfim, aqui nós temos duas gavetas. Na primeira gaveta eu guardei o valor 1 e na segunda gaveta eu guardei o valor 2. E nós podemos fazer desta forma também. Variável, colocamos array, mas só que neste caso colocamos entre parênteses, valor 1 e também o valor 2. E se eu fizer desta forma, echo variável e colocar a posição 1, nesse caso não vai ser mostrado o valor 1, mas sim o valor 2. Por quê? Porque as posições começam com 0, depois 1 e assim por diante. Então por isso que mostrou o valor da primeira posição, que no caso é o valor 2. Lembrando que começa com a posição 0. E também nós podemos mudar a nossa chave. Por exemplo, aqui nós vimos que echo variável posição 1, então ele vai pegar da primeira posição, 0, e depois a primeira posição. Esse valor 1, no caso, é a nossa chave. E aqui nós podemos fazer desta forma também. Vamos ter a nossa variável e definir qual é o valor desta variável. Então, a variável anterior que eu mostrei é semelhante a essa daqui. No caso, aqui eu já estou mostrando qual é o valor da nossa chave. E nós podemos também mudar o valor dessa chave. No caso, a variável, a posição 0 vai receber índice 1 com valor 1, e a posição 1 é o índice 2 com valor 2, que vai ser da mesma forma. E nós podemos usar isso de várias maneiras, em qualquer situação nós podemos usar. E se nós fizermos desta forma, echo variável índice 2, então nesse caso vai mostrar valor 2. Vamos ver uma situação aqui onde nós podemos usar variável multidimensional. Vamos ver aqui um exemplo. Para mostrar meses com PHP, nós usamos date, n, então vou mostrar os valores de 1
a 12, um para o mês de janeiro e 12 para o mês de dezembro. Mas se eu quero mostrar os valores em texto, em português, nós podemos fazer o seguinte, criar uma variável multidimensional. Vamos definir aqui o nome meses e vamos começar com a posição 1 para janeiro, 2 para fevereiro e assim por diante. E se nós queremos mostrar, por exemplo, o mês de maio, que está na posição 5, simplesmente colocamos eco, colocamos o nome da variável e em seguida nós colocamos a sua posição. Mas talvez você esteja perguntando, mas não começo com a posição 0? Nesse caso eu já defini qual é a sua posição, eu já defini que o índice do primeiro valor vai ser 1. Se eu não colocasse nenhum valor, então seria 0. Então por isso que nesse caso, se eu colocar o 5, ele vai realmente captar da quinta posição, porque eu já defini quais são os valores dessa chave. E agora como que nós fazemos isso para mostrar do mês atual? Simplesmente nós fazemos dessa forma, echo, colocamos o nome da variável, que é meses, e colocamos dentro de chaves, colocamos date n, então ele vai captar o mês atual. Por exemplo, se eu tivesse em janeiro, então aqui seria substituído pelo valor 1, então seria mostrado o valor que está reservado nesta posição desta array, tá ok? Então agora vamos ver a conexão MySQLi. E a conexão MySQLi é uma conexão melhorada do MySQL. Aí os mais antigos da programação já sabem que antigamente fazíamos conexão com o MySQL. Eu nunca cheguei a trabalhar com a conexão MySQL, já comecei diretamente com MySQLi e depois de pouco tempo já mudei para a conexão PDO. Então o MySQLi é uma conexão melhorada, por isso que tem a letra I no final, que é de improvement, ou seja, melhorada. E lembrando, se você já entende sobre o MySQL, a conexão MySQL, então é melhor você se adaptar para o MySQLi ou para o PDO. Então nesse caso, a conexão MySQLi é uma conexão melhorada, como já havia falado, e para fazer essa conexão, simplesmente nós colocamos MySQLi Connect, e nós colocamos em seguida o endereço da sua hospedagem, em seguida o usuário, em seguida a senha e o nome do banco de dados. E claro, quando você for digitar o seu código aí no editor de código, ele vai mostrar várias informações que você pode acrescentar aqui, mas basicamente o que você precisa simplesmente é dessas 4 informações. E aqui eu acrescentei mais uma coisa, que é or die, ou se morrer. Então ele vai mostrar alguma informação para o usuário ou para quem é o administrador deste site. Então vai dizer, se acaso não der certo a conexão, ele vai mostrar erro de conexão, tá ok? E nós temos que entender o seguinte, como funciona a sequência, qual é o processo de conexão até o retorno dessas informações. Temos aqui o nosso banco de dados, onde vamos fazer a conexão do banco de dados. Em seguida nós vamos dar o comando SQL, vamos dar aqui um exemplo de seletar alguma informação, requisitar alguma informação do banco de dados. Em seguida vai ser retornada uma matriz com os registros, ou seja, uma array multidimensional com todas as informações que foram requisitadas. Você pode simplesmente retornar uma informação ou várias informações onde será retornada uma array. E nós chamamos isso de fetch, onde vamos buscar essas informações, tá ok? E em seguida nós podemos mostrar os resultados ali de acordo com como for requisitado, tá ok? Então nós vamos agora colocar na prática como nós fazemos esse tipo de conexão. Então aqui eu já criei um arquivo aqui totalmente vazio e aqui eu já vou começar a digitar as informações para fazer a conexão. Então nós vamos começar com MySQLi e a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a conexão com o banco de dados. Então nós vamos armazenar essas informações de conexão dentro de uma variável. E aqui eu vou chamar de DB mesmo, mas você pode colocar qualquer valor, você pode colocar conexão, você pode colocar connect, qualquer tipo de variável, mas você tem que estar atento, quando for fazer a requisição no banco de dados, você deve estar atento qual é a variável que está armazenado a conexão, tá ok? Então a primeira coisa, MySQLi, então nós vamos fazer a conexão. Então agora nós vamos colocar os valores de conexão. Então nós podemos ver que o nosso editor já dá várias informações do que nós precisamos colocar nessa parte de conexão. Então a primeira coisa que ele fala é sobre o host, que é o endereço da nossa hospedagem, em seguida o usuário, e ele fala o tipo de informação que nós temos que colocar aqui, que no caso é uma string. E em seguida ele fala que nós devemos colocar a senha, o nosso banco de dados, temos aqui a porta, temos socket, mas essas informações não precisam. O que você deve estar atento somente a hospedagem,
nome do banco de dados, usuário e senha, tá ok? Então, a primeira informação que eu vou colocar aqui é qual é o nosso banco de dados. Então, a primeira informação que eu vou colocar aqui, qual é a nossa hospedagem, que no caso eu estou usando localmente, então eu tenho que colocar localhost. E em seguida, qual é a próxima informação que nós temos que colocar? É o nome do usuário, que no caso é root. Se você estiver usando localmente, é root. Então coloca desta forma, só se você mudou aí no seu servidor, tá ok? E a minha senha, ela é totalmente vazia, então eu não preciso colocar nada. Se acaso der erro de senha, então você deve colocar root também, tá ok? E como no meu aqui a senha é vazia, eu vou deixar vazia mesmo. E agora eu vou colocar qual é o meu banco de dados, que no caso é blog, que é o banco de dados que eu criei, tá ok? Então é basicamente isso que eu preciso para fazer a conexão com o banco de dados. Então pode ver aqui que apareceu uma mensagem de erro, é porque o meu editor não está conectado com algum servidor, mas isso não importa porque vai funcionar da mesma maneira, tá ok? Então vamos agora ver aqui no nosso navegador para ver o que está acontecendo. Só simplesmente vou apagar esse sample porque nós não vamos usar, é outro arquivo. Então nós podemos ver que não apareceu nada na tela e isso significa que está funcionando corretamente. Para ter a certeza, simplesmente eu vou colocar or die para mostrar alguma informação se caso não der certo a conexão. Então nós vamos colocar erro conexão. Então se acaso não der certo a conexão, ele vai mostrar essa informação. Então vamos atualizar aqui. Então podemos ver que está funcionando corretamente. Mas vamos voltar aqui no nosso código, vamos apagar apenas uma informação para ver se realmente está funcionando a conexão mesmo. Então vamos atualizar. Então podemos ver que agora apareceu uma mensagem de erro. Podemos ver que ele não encontrou usuário hot. Então no caso tem que ser root mesmo. E também está confirmando que está tudo ok com a nossa conexão. E agora o que nós temos que fazer? Depois de feito a conexão, agora nós temos que fazer é o nosso comando SQL. E eu vou armazenar a informação de comando de SQL dentro da variável SQL mesmo. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu simplesmente vou seletar apenas 3 informações do nosso banco de dados. Vamos voltar aqui no navegador, vamos ver aqui a nossa tabela. Então nós temos aqui todas as informações, mais de 1000 registros, mas eu não vou seletar tudo. Eu simplesmente vou seletar o ID1, seletar o ID3 e seletar o ID5. Apenas essas 3 informações para nosso exemplo. Então o que eu vou fazer aqui? Colocar MySQL e eu vou colocar query. E agora qual é o comando SQL? Mas antes disso eu preciso definir a minha conexão com o banco de dados. Então por isso você deve estar atento aqui. Qual é a variável de conexão e colocar aqui, tá ok? E agora nós vamos fazer o nosso select. Vou colocar o select. Eu quero seletar todas as informações da nossa tabela. E qual é a tabela? No meu caso, eu estou na tabela artigo, que no caso é artigos, está no plural. E em seguida, qual as informações? Eu quero filtrar ainda mais. Então, eu vou colocar o where, que é onde eu quero simplesmente requisitar 3 ID, que no caso é o valor 1, o ID 3 e o ID 5. Apenas esses 3 registros que eu quero requisitar do nosso banco de dados. Então, a primeira coisa, conectamos ao banco de dados, em seguida nós executamos algum comando SQL. E agora o que eu vou fazer aqui? Vamos ver se realmente está requisitando essa informação. Para ver, nós colocamos print r SQL, que todas as informações de requisição estão armazenadas dentro desta variável ou deve estar armazenada caso esteja tudo corretamente, tá ok? E nós usamos o printr quando queremos simplesmente para teste, para ver informações na tela, mas que não é mostrado para o usuário. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar e vamos ver que tipo de informação está retornando. Por enquanto não está retornando nada, talvez porque eu digitei errado, mas vamos voltar aqui no código. Nós podemos ver que aqui eu coloquei o valor de igual, aqui não usamos igual, porque quando eu quero requisitar 3 registros ou mais de um registro, nós colocamos in. Então vamos salvar, então vamos lá no navegador para ver se está realmente retornando alguma informação. Então podemos ver que retornou algumas informações. Nesse caso, eu só vou exibir aqui o código fonte. Então podemos ver que ele retornou o resultado do MySQL e ele retornou um objeto. Aqui temos o campo atual, a quantidade de campos, que no caso foi 4, que no caso são 4 colunas que temos aqui no nosso banco de dados, e nós podemos ver quantidade de linhas que foram requisitadas, que no caso eu retornei apenas 3 registros, através do 3ID. Então por isso que apareceu aqui o número de linhas. A partir disso,
nós podemos fazer uma verificação. Se caso foi retornado mais de uma linha, então nós mostramos resultado na tela. E só o fato de aparecer o número de linhas, isso significa que ele está retornando informações do banco de dados. E também significa a conexão ocorreu tudo certinho e também o select está tudo ok. Mas por que ele está retornando esse tipo de informação e não as informações que está armazenado na tabela? Por enquanto ele está retornando informações de tabela e não as informações da tabela. Como assim? Ele está retornando mais a sua estrutura, a quantidade de registros que foram retornados. E agora o que nós temos que fazer é criar um fetch, onde ele vai requisitar as informações que eu estou solicitando, tá ok? Agora vamos aqui no nosso código e simplesmente eu vou apagar essa parte aqui que nós não vamos usar. E eu vou armazenar dentro da variável dados as informações que realmente eu quero. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Chamar uma SQL e eu vou chamar fetch array. Agora eu vou retornar todas as informações e armazenar dentro de dados. E podemos ver que aqui ele está buscando em forma de array e vai armazenar dentro de dados. E por isso que eu expliquei anteriormente sobre a array multidimensional em PHP. Então é muito importante. Então o que eu vou armazenar dentro de dados? Uma variável que ela é multidimensional dentro de dados. Então nós temos que colocar dentro desses parênteses, tá ok? E agora todas as informações já estão armazenadas dentro de dados. Então o que nós vamos fazer aqui? Dar um print R para ver se realmente está retornando essas informações e vamos colocar a nossa variável dados. Então vamos agora no navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que agora já está retornando todas as informações. Olha só que bacana que está acontecendo aqui. Então podemos ver, deixa eu fazer uma quebra de linha. Podemos ver que retornou a nossa array e na primeira posição aqui, na posição 0, retornou o nosso ID. Em seguida, ID de novo, ele mostrou qual é o valor desse ID. Podemos ver que esses dois valores são os mesmos. Temos aqui a outra posição, que no caso é o título. E temos aqui o nome da coluna, também está retornando a mesma informação. Então podemos ver que simplesmente ele está duplicando as informações. Então o que nós já podemos entender aqui? Conexão está ok. O select também está ok e o fetch também está funcionando normalmente. E agora o que nós temos que fazer? É criar uma associação entre essas duas chaves, porque elas estão repetindo. O que eu quero, na verdade, é que ele retorne simplesmente o nome da coluna. Podemos ver aqui no nosso banco de dados. Deixa eu diminuir o zoom. Podemos ver que o nome das colunas são ID, título, artigo e imagem. Então nós queremos que retorne apenas o ID, título, artigo e imagem. Então o que nós vamos fazer agora é criar uma associação. Então nós vamos aqui no nosso código e simplesmente no lugar da array nós vamos colocar a sock. Simplesmente isso. Agora a partir desse momento ele está criando uma associação, uma array multidimensional, mas de forma associativa. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar para ver se realmente funcionou. Então podemos ver que agora está funcionando normalmente, está retornando o nome da coluna e as suas informações. E agora o que nós temos que fazer é mostrar todas as informações aqui no navegador. Então o que nós vamos fazer? Eu quero que ele faça uma verificação. Enquanto tiver resultado, então ele tem que ficar retornando essas informações, que no caso ele vai retornar 3 registros. Então eu quero que ele mostre o primeiro, depois do segundo e depois do terceiro. Então o que eu vou criar aqui? Uma repetição. Enquanto ele verificar que existem informações para mostrar para o usuário, então ele vai continuar executando essas informações. Então vamos mostrar agora, fazer essa repetição. Então while, enquanto ele encontrar informações, ele vai continuar mostrando na tela. Então vou só mostrar aqui um exemplo de dados. Eu quero que mostre somente o título. Então simplesmente aqui eu estou mostrando a informação que está armazenada dentro de dados. Então, deixa eu fechar aqui o parênteses. Agora vamos ver lá no navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que apareceu 3 títulos aqui. Então enquanto tiver informações, ele vai continuar mostrando. Então está funcionando normalmente o retorno dessas informações. E agora eu quero retornar todas as informações de uma única só vez. Eu quero que mostre o título e simplesmente aqui eu vou fazer uma quebra de linha somente para exemplo. Eu agora quero que mostre também a nossa imagem. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso eu vou criar um HTML bem básico. Vou colocar img, o source, porque é a fonte da nossa imagem. Vamos colocar aspas simples. Agora todas as informações da nossa imagem está dentro aqui da chave image. Agora eu vou colocar aspas simples aqui também, porque nós temos aspas simples aqui e aqui.
e essa aspa dupla aqui é de concatenação. Então nós temos que colocar aqui para fechar a concatenação, tá ok? Então, e temos a nossa aspa dupla aqui e a aspa simples aqui. E agora nós vamos fechar a nossa tag. Vamos fechar aqui e agora nós vamos ver no navegador para ver se realmente está funcionando por enquanto. Vamos atualizar, então podemos ver que já está aparecendo os nossos títulos e a nossa imagem. Por enquanto está tudo ok. E agora nós precisamos mostrar também o nosso artigo. Então nós vamos colocar eco dados e está aqui em artigo. E vamos pular linha aqui também, fazer uma quebra de linha com a tag BR, tá ok? Agora vamos ver no navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar e podemos ver que está funcionando agora tudo normalmente. Título, imagem e também o nosso artigo. Agora a conexão com o PDO. Agora nós vamos ver em detalhes como funciona a conexão com o PDO. Então podemos ver que a sua estrutura muda um pouquinho. Podemos ver que nós temos aqui a nossa variável, onde vamos armazenar as informações de conexão. E para começar a conexão nós colocamos new PDO, nós estamos criando um objeto de conexão. E podemos ver um detalhe muito interessante que aqui nós colocamos a linguagem do banco de dados, ou sistema de gerenciamento da linguagem SQL. Isso significa que nós podemos fazer mais de um tipo de conexão de banco de dados com o PDO. Enquanto o MySQL nós fazemos a conexão somente para a linguagem MySQL, agora através do PDO nós podemos fazer conexão com vários tipos de banco de dados. Então nesse caso nós temos que especificar qual é o tipo de banco de dados que nós estamos trabalhando, que no caso nós estamos usando o MySQL. E em seguida nós temos todas as nossas informações de conexão, como o host, o banco de dados, usuário e também senha, e podemos colocar outras informações também necessárias, como porta e também socket, tá ok? Mas por enquanto o que você precisa entender é que precisa dessas 4 informações e também qual é a linguagem do banco de dados. E quando nós fazemos a conexão através do PDO, nós colocamos dentro de um try catch. E é muito comum quando você for fazer talvez uma manutenção em algum site, você vai ver try e as conexão com o banco de dados, e também temos a informação de catch. E o catch basicamente ali vai retornar as informações de erro. Pode retornar mais de uma informação, mas a principal é o retorno da informação de erro, e ela é um pouquinho mais específica com o erro da informação. Podemos ver que no MySQL, quando nós fazemos a conexão com o banco de dados, nós colocamos o tipo de informação se caso ela não fazer a conexão com o banco de dados, por exemplo, erro de conexão. Agora, nesse caso, ele mesmo vai se encarregar de mostrar qual é o erro que está acontecendo. Então, você não precisa, em cada etapa da conexão do comando SQL e de dar o fetch, qual é o erro que está acontecendo. Aqui basicamente ele vai fazer todo esse tipo de trabalho e retornar qual é o erro que está acontecendo na conexão, tá ok? E aqui nós temos que entender, basicamente nós temos que fazer a conexão, que no caso é o new PDO, definindo o banco de dados, em seguida as informações de acesso. Vamos também executar depois o comando SQL, tanto de inserir, fazer o update, delete ou requisitar essas informações, e que nós fazemos aqui através da conexão PDO. Antes de retornar as informações, nós temos que preparar as informações e em seguida executar. E depois logo ele vai retornar uma matriz com os registros, se acaso nós estiver seletando alguma informação, e nós fazemos um fetch para buscar essas informações e em seguida mostrar o resultado que está acontecendo depois da conexão, depois dos comandos SQL, e depois ele vai retornar essas informações para o usuário, tá ok? Então agora vamos começar a fazer a nossa conexão através do PDO. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ocultar esses códigos, porque nós não vamos fazer conexão por enquanto com o MySQL. Agora nós vamos começar com o PDO. Como eu já havia falado, nós temos que criar um try catch. Então nós fazemos desta forma, try, e nós vamos já deixar o catch aqui preparado, é onde vai retornar as informações de erro e aqui de conexão. Então vamos criar a nossa variável, vou fazer da mesma forma que nós fizemos aqui com o MySQL, simplesmente eu vou armazenar dentro desta variável. E nós agora vamos fazer a conexão, new PDO, e agora nós temos que definir qual é o banco de dados, que no caso MySQL, e nós podemos conectar com vários tipos de banco de dados, por exemplo, Firebase, Oracle, PostgreSQL.
Então, vários tipos de conexão com o banco de dados. E claro que você deve consultar algum manual desses tipos de banco de dados para ver como funciona a estrutura de conexão. Pode mudar apenas algumas informações de conexão, mas a lógica é a mesma. E agora, qual é a primeira informação que nós temos que fazer? É definir qual é a nossa hospedagem. Aqui no caso, o host será localhost. E em seguida, qual é o nosso banco de dados? Então, nós colocamos dbname, que é o nome do banco de dados. Aqui está em inglês, database, que no caso, o meu banco de dados é blog. Agora, fora dessa aspas duplas aqui, nós vamos colocar a informação de usuário, que no caso aqui o meu usuário é root e a senha ela é vazia. E dentro aqui da parte do MySQL, tanto da conexão com a hospedagem e com o banco de dados, nós podemos colocar também o tipo de codificação de caracteres, que no caso é o UTF-8. Mas aqui não é obrigatório, porque tanto nos arquivos que nós temos hospedado e também no banco de dados já está definido o UTF-8, então quase não vai fazer muita diferença. Se acaso você já definiu a linguagem do seu código e já definiu o banco de dados que nós estamos trabalhando com caracteres especiais e mesmo assim retornar caracteres não codificados na nossa linguagem, que tem acentos, pontuação, etc., então você deve colocar aqui na conexão, tá ok? Então nós vamos fechar aqui. Agora simplesmente já está fazendo a conexão com o banco de dados. E agora nós temos que definir a mensagem de erro. Aqui em cat, que basicamente significa pegar, ele vai pegar o erro que está acontecendo. O que nós temos que fazer? PDO exception, e nós vamos armazenar todas as informações de erro dentro de uma variável. Você pode colocar erro ou error, aqui independe da variável, beleza? Então eu vou colocar error mesmo, então nós vamos colocar aqui qual a mensagem que vai mostrar, error, e nós vamos captar esta informação, e nós fazemos basicamente assim, get message, agora simplesmente vai captar a mensagem de erro que está armazenada dentro desta variável. Se você não entende por que eu coloquei essa setinha aqui, então você não entende como funciona classes com o PHP, como trabalhamos com objeto e classe através do PHP. Eu já tenho uma aula aqui no canal onde eu explico em detalhes como que nós trabalhamos com class através do PHP, tá ok? Agora, antes de fazer o comando SQL, vamos fazer um teste para ver se realmente está funcionando. Então vamos atualizar aqui. Então podemos ver que não apareceu nada, isso significa que está funcionando. E só para confirmar, eu simplesmente vou apagar essa informação aqui para fazer um teste. Vamos lá no navegador, vamos atualizar para ver se realmente está funcionando. Podemos ver que está demorando um pouquinho mais, é porque não foi reconhecido. Então podemos ver que ele deu um erro aqui de informação, porque ele não encontrou o host, que no caso, qual é o nome da hospedagem, o endereço dessa hospedagem. Então vamos aqui, vamos corrigir o que nós fizemos aqui. E agora, conectado ao banco de dados, nós temos agora fazer a consulta ou a manipulação, fazer os comandos de manipulação do banco de dados, que no caso, para o nosso exemplo, simplesmente estamos requisitando informações do banco de dados. E aqui neste caso, nós podemos fazer dentro do try mesmo, ou simplesmente podemos captar a variável do banco de dados e colocar em outro arquivo e fazer fora mesmo. Mas neste caso, simplesmente como estamos trabalhando diretamente com o arquivo config, então vou colocar aqui mesmo dentro do try. E semelhante aqui do MySQL, eu vou armazenar as informações de query dentro de SQL. E agora nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós colocamos o nosso banco de dados, a conexão com o banco de dados. E agora eu vou preparar as informações. Nós vamos colocar aqui agora o comando SQL, eu vou explicar por que nós temos que preparar no final, eu vou mostrar em detalhes. Então vamos colocar aqui o nosso select, que simplesmente estamos requisitando apenas esses 3 ID do banco de dados. E agora nós temos que executar essas informações, esse comando SQL. Nós colocamos SQL e agora nós colocamos execute. Agora ele vai ser executado o que nós colocamos aqui na query. E eu vou explicar já já por que nós temos que fazer isso. Agora que eu já fiz a conexão, agora que eu já enviei o comando SQL e já estou executando, agora eu preciso retornar as informações que está na nossa tabela, que no caso eu vou armazenar dentro de dados, assim como que nós fizemos aqui no MySQL, nós armazenamos todas as informações dentro da variável dados. Então vamos fazer desta forma também com o PDO, que no caso as informações estão armazenadas dentro de SQL. Então agora nós vamos colocar dar um fetch, assim como que nós fizemos aqui. O fetch basicamente é buscar essas informações e é bem simples, nós colocamos fetch. Nesse caso, como estamos retornando mais de uma informação, nós temos que colocar fetch all.
Se caso eu estiver retornando apenas uma informação, eu posso deixar fetch mesmo. Então vamos colocar fetch all, que eu quero buscar todos, e nós vamos colocar entre parênteses. E agora nesse caso não precisamos fazer nada, então vamos mostrar na tela as informações que estão sendo retornadas. Vou colocar dados, agora vamos ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar aqui. Então podemos ver que já retornou todas as informações do nosso banco de dados, assim como no MySQLi. E podemos ver que aqui ele retornou também da mesma forma que nós vimos no MySQLi. Retornou o ID, que é o nome da nossa coluna, e a informação desse campo. E ele também retornou a posição, que aqui no caso retornou também o mesmo valor. E o que nós temos que fazer basicamente aqui é criar a associação. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos criar a associação. E para isso nós colocamos dentro de fetch all, colocamos PDO, vamos colocar dois pontos de novo, e vamos colocar fetch assoc, e lembrando que aqui você deve colocar todas as letras em maiúscula. Então vamos voltar no navegador, vamos atualizar, e agora podemos ver que criou uma associação entre todas essas informações. Então basicamente a estrutura está acontecendo a mesma coisa que nós fazemos com o MySQLi. Mudou algumas coisas aqui, podemos ver que aqui está preparando, depois executando e depois mostrando as informações. E agora nós vamos mostrar na tela todas as informações. Agora nesse caso, em vez de usar o while, assim como que nós fazemos no MySQLi, nós vamos usar o for each. Agora eu vou pegar todas as informações de dados e eu vou armazenar em dado. Por que eu estou fazendo isso? Podemos ver que aqui no nosso, vamos ver aqui no navegador, podemos ver que aqui temos um array e aqui temos outra array. Podemos ver posição 0 e temos aqui a posição 1, temos a posição 2 e em seguida nós temos outras informações dentro. Então aqui simplesmente eu vou tirar todas essas informações e colocar em uma variável anterior. Então podemos ver que são variáveis dentro de variáveis. Então nós temos que dar um for each para tirar desta posição. Então por isso que aqui no código eu fiz desta forma. Eu estou tirando todas as informações de variáveis que estão aqui dentro e colocar dentro desta variável. Mesmo assim ele vai continuar como um array multidimensional. Eu sei que é um pouquinho complexo, caso você não tenha ainda uma base boa de programação, talvez pode ser um pouco confuso. Se acaso você não estiver entendendo ainda por que eu estou fazendo isso, então deixe nos comentários, eu posso criar uma aula bem completa explicando sobre qualquer coisa relacionada a variáveis e como que nós trabalhamos com variáveis dimensionais, que também é chamado de vetores, e assim por diante. Mas o que você deve entender aqui, simplesmente estou armazenando todas as informações dentro de dados e como está variáveis dentro de variáveis, então por isso que eu estou fazendo aqui um for each. Agora todas as informações estão armazenadas dentro de dados. Eu simplesmente mudei aqui, em vez de ser com S, aqui eu coloquei sem o S para você notar a diferença, tá ok? E agora aqui dentro nós vamos colocar as mesmas informações que nós colocamos aqui, porque agora os valores estão armazenados dentro de dado. Então nós vamos organizar aqui nosso código e agora em vez de ser com S aqui, eu vou apagar esse S, porque as informações estão armazenadas dentro de dado. Então vamos salvar, vamos lá no navegador e vamos atualizar para nós visualizarmos. Então podemos ver que já retornou todas as informações que nós estávamos requisitando do nosso banco de dados. Agora outra informação importante que você deve entender: quando nós trabalhamos com o PDO, nós fazemos algo um pouquinho diferente. Então vamos ver o seguinte aqui. Aqui nós podemos ver que armazenamos as informações aqui, já diretamente no comando SQL, mas geralmente as informações que são enviadas pelo usuário são adicionadas aqui através de variável. Então o que nós temos que fazer? Por isso que existe um prepare aqui no PDO, porque nós temos que preparar as informações que estão sendo requisitadas ou que está sendo enviada através do usuário. O que nós temos que fazer é criar uma declaração, ou seja, eu tenho que preparar e declarar quais são essas informações que está vindo ali do usuário. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar ID1, eu vou colocar aqui o ID2 e aqui eu vou colocar um ID3. Logo vai fazer sentido porque eu estou colocando desta forma. Agora eu tenho que dizer quais são essas informações. E agora o que nós temos que fazer é criar um bind value SQL. Nós colocamos bind value. E agora eu vou definir que o ID1 ele vai receber o valor 1. E agora nós temos que fazer assim para os outros também. Aqui é o ID2, ele vai receber o ID3, como que nós vimos aqui antes estava o ID3 e agora aqui o ID5. Então simplesmente aqui eu estou preparando as informações. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar. Podemos ver que aqui apareceu algum erro.
Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui eu esqueci de mudar. Então aqui é o ID3, que é o último parâmetro aqui. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que agora retornou as informações. E outra coisa que nós podemos fazer aqui também. Agora, em vez de colocar desta forma, nós podemos também fazer desta maneira, colocar interrogação. E agora o que nós podemos fazer aqui? Vamos apagar todas essas informações, porque não temos aqui no comando SQL. Vamos apagar. Em vez de colocar as interrogações, nós temos que colocar as posições. No caso, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então vamos substituir, vamos salvar e vamos visualizar no navegador. Vamos atualizar. Então podemos ver que ainda as informações estão sendo retornadas. E agora nós vamos executar através do bind param, que também você vai encontrar muitos códigos escritos desta forma também. Então vamos colocar bind param. Agora vamos tentar executar. Vamos lá no navegador e vamos atualizar. Então podemos ver que aqui apareceu um erro, ou seja, ele não encontrou o erro, mas só que na verdade ele já está informando o que aconteceu aqui, que não pode passar o parâmetro 2 por referência. Vamos voltar aqui no nosso código, o parâmetro 2 é esse. Então nesse caso eu não posso setar nenhum tipo de informação diretamente aqui na declaração. Eu tenho que simplesmente especificar através de uma variável. Então o que simplesmente eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas variáveis aqui, vou colocar v1 e eu vou colocar qual é o valor desta variável, que no caso é o id1 que eu quero. Eu vou colocar v2, que é o id3, que é as informações que eu quero requisitar do banco de dados. E eu vou colocar v3, eu quero retornar o id5. E agora o que nós temos que fazer é colocar essas informações aqui, porque eu não posso especificar o valor diretamente aqui no segundo parâmetro. E aqui é o v2 e aqui a variável 3, v3. Vamos salvar, vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar. E agora podemos ver que já está retornando todas as informações. Então podemos ver que está funcionando normalmente. Agora você deve estar se perguntando qual é a diferença. Primeiramente, qual é a diferença entre o MySQLi e o PDO? Qual delas que eu devo usar? A diferença entre elas é bem mínima. Primeiramente, a questão de velocidade. Você não vai perceber quase nenhuma diferença entre elas, independente da quantidade de informações que estiver requisitando do banco de dados. Claro que você pode notar uma pequena diferença caso a requisição seja muito grande. Por quê? Porque se nós estivermos trabalhando com banco de dados MySQL e fazer a conexão com MySQLi, e claro que eles vão se adaptar um pouquinho melhor. Não sei se a palavra adaptar é a palavra correta, mas é assim que, como nós já estamos trabalhando com o banco de dados MySQL e estamos fazendo a conexão através do MySQL, então ele vai se comportar de maneira mais fácil. Podemos ver que até a sua requisição é bem simples. Mas nós podemos ver que funcionou normalmente através do PDO. E quando que eu devo usar o MySQLi e quando que eu devo usar o PDO? Depende. Primeiramente, você deve entender qual é o seu nível de conhecimento. Se você precisa entregar o projeto rápido e você entende do MySQLi, então trabalha com o MySQLi, porque ele tem a possibilidade de trabalhar com o objeto também, assim como o PDO. Agora, se você já trabalha com Class, você já entende bastante sobre Class, eu recomendo que você já trabalhe com o PDO. E podemos ver que se você perguntar para muitos programadores na questão de segurança, e muitos tutoriais na internet falam sobre a questão de segurança, eles vão dizer que não há diferença entre eles na questão de segurança, porque eles são totalmente seguros. Eu acredito, isso é a minha opinião, eu acredito que a conexão PDO e quando você trabalha com statement, que é a declaração, a preparação da declaração, eu acredito que isso aumenta um pouco mais a segurança. É claro que isso é a minha opinião, mas a recomendação é aquilo que você estiver mais acostumado. Se você trabalha com Class, use a conexão PDO. Agora, se você já trabalha com MySQLi já há muito tempo, trabalha com a conexão MySQLi, mas usando objeto e vai funcionar normalmente. O importante é a informação sendo mostrada ali para o usuário. Isso não faz diferença para o usuário, o tipo de conexão que você esteja usando ou o tipo de linguagem que você esteja usando. O mais importante é a informação e a segurança para o usuário. E outra pergunta que você deve estar perguntando: qual é a diferença entre o bind value e qual é a diferença entre o bind param? Podemos ver que aqui eles funcionaram normalmente. Na questão de segurança não vai fazer nenhuma diferença. O que vai mudar aqui simplesmente é que não pode passar as informações diretamente aqui no parâmetro. E quando nós trabalhamos com informações que vêm do usuário, geralmente vai ser desta forma. Nós colocamos aqui
a variável. Então você pode usar o bar de parent, que vai funcionar da mesma maneira. De segurança não vai fazer diferença. O que eu gosto de trabalhar, em vez de colocar esses valores aqui como um índice, de usar essa interrogação aqui, eu acho que visualmente ele não é tão agradável. Eu prefiro identificar quais as informações que está sendo enviado pelo usuário. Assim fica muito mais fácil na questão de manutenção, quando você precisar revisar os códigos novamente. Mas isso também não faz diferença. Isso é a questão de acostumar mesmo, tá ok? Então espero que você tenha gostado desta aula. Já passei bastante informações. E se tiver ainda dúvida, pode deixar nos comentários que eu posso criar uma aula específica aí para sanar as suas dúvidas ou criar novas aulas aí para te explicar em mais detalhes como faz conexão com o banco de dados através do PDO, MySQLi, mais informações relacionadas ou talvez situações em que você já conviveu com esses dois tipos de conexão. Tá ok? Lembrando que dia 13 de outubro eu vou abrir novamente as inscrições para o meu curso iCode Pro, que é um treinamento avançado do zero ao avançado na programação web. Não é simplesmente mais um cursinho de programação, é um curso top mesmo, onde as aulas são totalmente planejadas e de um jeito diferente de aprender programação. E dia 13, claro, eu vou abrir as inscrições, mas nesse dia eu vou mostrar em detalhes como funciona a minha metodologia, a qual eu chamo de metodologia OSI, onde eu vou te mostrar que realmente existe uma forma diferente de aprender programação web. Você que já tem acompanhado o meu trabalho, já tem percebido a forma que eu ensino programação, que as informações são apresentadas de maneira ilustrada, mas isso é outra metodologia que eu apliquei somente no meu curso, tá ok? Então espero você na próxima semana nas aulas iCode Full e também você não pode perder a oportunidade de participar da aula dia 13 de outubro e também a participar do curso. E caso você já passou da data de 13 de outubro de 2021, fica aí aguardando, sempre eu vou abrir as vagas para o meu curso iCode Pro. Tá ok? Então fui e até a próxima.